Muito boa noite, uma grande satisfação estar aqui novamente, tratando de mais 2 capítulos relacionados ao novo Código Estadual de Meio Ambiente, fazendo parte, então, dessa série de eventos da GAI, envolvendo o livro promovido e escrito pela entidade, denominado Comentários ao Código Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, uma obra coletiva que conta com 23 autores, todos associados da GAI, que foi escrita durante o ano de 2020, então, logo após a publicação da lei que, então, trouxe aqui o novo Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul. Desejo a todos um ótimo evento, pretendemos ter 1h30 de duração, a transmissão está acontecendo ao vivo pelo Facebook da entidade, também ficará gravada, disponível no YouTube da AGAI. Muito boa noite, obrigada a todos, passo a palavra então, para a nossa diretora Kelly Comim, que irá conduzir os debates. Obrigada, Fábio. É uma honra estar aqui hoje, então, debatendo com grandes nomes do direito ambiental. Quero agradecer a presença de todos, aos integrantes da diretoria, aos associados, às convidadas e todos os demais aqui presentes. Então, só para explicar a dinâmica dessa noite, a gente vai tratar de 2 capítulos do nosso livro, o 3º e o 8º, do qual fala da educação ambiental, o artigo 24, e o termo de compromisso ambiental, que é de 108 ao 110. Serão mais ou menos de 10 a 15 minutos para cada exposição, e demais perguntas podem ser incluídas no chat, que daí a gente, ao final, vamos fazer o debate. Então, sem mais delongas, eu vou passar, então, inicialmente a palavra para o Dr. Cássio Alberto Arendt, o nosso colega que é advogado, associado, diretor da GAI, professor universitário, doutorando em Direito Ambiental pela UFRGS, mestre e especialista pela UNIX, associado da UBA, integrante do Comitê Pardo, presidente também da Comissão de Direito Ambiental da Subseção de Santa Cruz do Sul. Com a palavra, doutor. Boa noite a todos. Então, cumprimentar os colegas que estão dividindo os debates hoje, doutora Kelly Comim, doutora Nara Gox, as nossas convidadas, doutora Kelly Barbosa, doutora Annelise Steigleder, dizer que é uma honra e uma satisfação, além de participar da construção dessa obra importante do Código Estadual do Meio Ambiente, que traz um novo paradigma para as questões ambientais, especialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, também está podendo aqui discutir e debater um pouco mais dessas nossas ideias construídas de forma coletiva no âmbito da AGAI. Também, em nome da doutora Fabiana Figueiró, também cumprimento a todos os colegas associados da AGAI e aqueles que também estão nos acompanhando na nossa live pelo Facebook. Bom, nós trabalhamos em conjunto, eu, a doutora Kelly e a doutora Nara, na construção deste capítulo do termo de compromisso ambiental, que tem 3 artigos apenas, mas que é, pelo menos eu reputo, de fundamental importância para um cenário que se vislumbra num direito mais contemporâneo. De que um cenário que se busca, não mais uma cultura de confronto, não mais uma cultura de embate, de guerra, mas sim um cenário de uma cultura de construção de consenso. Nesse sentido, inclusive, é que nesse novo Código de Meio Ambiente, o termo de compromisso ambiental tem um capítulo específico. Antes, no antigo, ele estava lá inserido, lá nas infrações, e agora, no capítulo das infrações, agora ele tem um capítulo específico, já demonstrando a importância que se tem e que se busca, inclusive na efetividade das questões ambientais. Então, eu gostaria de primeiro fazer essa introdução acerca da importância do Instituto do Termo de Compromisso Ambiental. Eu tenho certeza que depois a doutora Annelise, de forma muito apropriada, vai fazer a comparação com o que o Ministério Público utiliza lá no TAC, no Termo de Ajustamento de Conduta, que também é um instituto de vanguarda e de muita importância para o direito brasileiro. E aqui o termo de compromisso também vem nesse mesmo alinhamento. Nós já temos também, dentro da legislação federal, lá o decreto 6.514, que regulamenta 9.605, teve a sua alteração, caminhando para essa ideia do termo de compromisso, das audiências de conciliação. Nesse sentido, já demonstrando esse caminho
de superação de uma cultura de confronto, de uma cultura de guerra, para dizer para uma cultura de consenso, né, e alguns dizem até para uma cultura de paz, né, de buscar resolver de forma efetiva as questões, tentando superar, né, pelo menos isso é o meu sentir, né, de maneira, né, o antiquado chamado comando e controle, né, onde existe um comando e o Estado exerce o controle, né, determina a norma, não há o cumprimento, auto de infração, penalização, né, e não cumpre, talvez, com algo que seja muito importante, que é com o caráter pedagógico, que me parece que uma das grandes contribuições do termo de compromisso ambiental, e que a gente colocou ali nos nossos comentários, é esse caráter pedagógico pelo qual ele vai contribuir muito, né, formando consciência. Me parece que a gente pode formar consciência através do medo, pela imposição, então, é o clássico comando e controle, ou através de uma formação de consenso, uma formação de consciência, que aí me parece que o termo de compromisso ambiental venha contribuir bastante. E ele coloca lá, o artigo 108, é o artigo específico a qual eu vou me referir mais, e ele coloca lá, então, que o TCA vai ser firmado entre o órgão ambiental e o infrator, né, e serão ajustadas condições e obrigações a serem cumpridas pelos responsáveis pelas fontes de degradação ambiental, visando o quê? Duas situações: cessar os danos e recuperar o meio ambiente. Então, olha só, aqui não há que se falar, né, primeiramente, deixar muito claro isso, pelo nosso entendimento, que não há que se falar em retrocesso, né, porque não interfere no conteúdo ambiental. Né? Por quê? Porque vai estabelecer ali, cessar os danos e recuperar o meio ambiente. Então, muito claro definido isso, qual é o objetivo do termo de compromisso ambiental. Né? E ajustado entre quem? Entre o órgão ambiental, dentro da sua esfera administrativa de competência, né, e aquele que está, então, imputado à infração, denominado aí de infrator. Então, entre esses dois é que se estabelece esse regramento. Aqui, claro, né, entre o que fazer entre cessar os danos e recuperar o meio ambiente, bom, aí abre um espaço que, para mim, me parece que é a grande riqueza do termo de compromisso, né, que é o espaço criativo, né, do que fazer. Isso pode ser estabelecido, negociado entre o órgão ambiental e o infrator, né? Claro, sempre visando o norte, cessar o dano e, né, recuperar o meio ambiente. Claro que aqui talvez, né, isso possa ser aí no futuro um objeto também de aprimoramento da legislação, a gente daqui a pouco buscar a experiência de outros países. Por exemplo, Estados Unidos, o Congresso norte-americano credencia a entidade que vai fazer o quê? A mediação para chegar a esse consenso. Então, tem entidades especializadas nisso. Então, senta o Estado, o órgão ambiental, com o infrator, mediado por uma entidade que vai fazer essa aproximação. Por quê? Porque, às vezes, o espaço de negociação pode ser um pouco tenso, né? Por conta de percepções e entendimentos diferentes, porque são áreas técnicas e, às vezes, há essas percepções diferenciadas. Então, de repente, para um futuro, poderia-se, inclusive, aprimorar-se para buscar aí um órgão que pudesse fazer essa ideia de mediação. Por conta do quê? Para que pudesse, então, caminhar justamente para um consenso, para que essa tentativa de um termo de compromisso ambiental não fique frustrada e se transforme num processo administrativo que tenha aí toda uma dificuldade de efetividade. Não tenho os dados de forma bem correta, mas já ouvi em diversos eventos, especialmente no que concerne ao IBAMA, da dificuldade, por exemplo, de efetivação da cobrança das multas ambientais. Aí se fala, às vezes, em 2,5%, às vezes em 3%, 4%. Eu tentei buscar esse dado no Estado, confesso que não consegui, talvez não procurei de forma adequada, mas acredito que o Estado também deva ser um pouco melhor, mas também tenha muita dificuldade de efetivar a cobrança das multas ambientais. E eu vejo um pouco isso com a experiência de participar do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, lá na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, né? O quanto tempo demora, o lapso de tempo que leva um processo administrativo. E que muitas vezes, né, e não a maioria, mas em alguns casos, acaba acontecendo, inclusive, a prescrição intercorrente. Né? Então, me parece que o termo de compromisso, ele dá essa efetividade maior também na resolução dessas questões.
Então, também, rapidamente aqui, falando um pouquinho sobre os parágrafos, né, e o parágrafo 1º, ele já logo estabelece, né, uma obrigatoriedade de constar uma penalidade em caso de descumprimento e a obrigação do pagamento integral da multa prevista. Então, para dizer, olha, temos que tratar isso com seriedade, com lealdade, se está sendo estabelecido um compromisso aqui, ele deva ser cumprido. Então, também, o parágrafo 1º coloca isso de forma bem clara, demonstrando, olha, não há aqui também nenhuma questão, nenhuma percepção de algum possível retrocesso, alguma possível flexibilização. Não, né? Dizendo, olha, nós estamos querendo resolver isso de uma maneira mais efetiva. Agora, se não cumprir, se não se adequar, multa integral e mais uma penalidade ainda. O parágrafo 2º coloca que, se cumprido integralmente as disposições do termo de compromisso ambiental, a multa pode reduzir até 90%. Olha só, ela pode reduzir até 90%. Por quê? Porque aí o intuito é resolver aqui, pensando sempre na qualidade ambiental, né, nesse sentido. E o parágrafo 3º, a interrupção do cumprimento vai sujeitar o pagamento também integral da multa, né? Então, se tiver interrupção, ou seja, no meio do andamento, por algum motivo houver a interrupção no cumprimento das disposições do TCA, também se paga integralmente, né? E os valores, parágrafo 4º, acho que também de forma adequada, deixa claro, olha, os valores serão depositados num fundo ambiental, ou no fundo, desculpa, no fundo estadual específico. Então, se é o fundo florestal, se é o fundo lá dos recursos hídricos, enfim, no fundo específico ambiental. Isso me parece também importante. Quando, primeira vez que eu li a redação desse parágrafo 4º, logo já me veio à memória os exemplos ou a nossa atividade na área advocatícia, e que não raro, né, seja muitas vezes, né, no âmbito de um TAC com o Ministério Público ou na transação penal, no âmbito judicial, a destinação, né, no caso, na área ambiental, acabava sendo revertida em cesta básica para uma entidade beneficente. O mérito social, tranquilo, não há que se discutir o mérito social disso, mas me parece muito mais adequado que nessas questões ambientais se reverta justamente para os fundos que têm ligação com a questão ambiental, né? Eu sei da realidade também de que em comarcas menores, em municípios menores, né, não é uma crítica nem ao judiciário, nem ao Ministério Público, na melhor das boas vontades, faz com que tem. Muitas vezes não tem uma destinação ou não tem um fundo municipal de meio ambiente, quando é o caso, né, da competência municipal. Mas me parece importante essa digressão aqui do parágrafo 4º para que realmente vá para um fundo de meio ambiente. Isso me parece também algo que deva ser pontuado. Bom, nessa ideia de não ser muito extenso, de ficar aí, né, não ser muito também cansativo, seriam essas primeiras considerações iniciais que eu tenho. Aí depois fico aberto aos debates, tanto com as colegas que estão participando, quanto com os que, porventura, queiram fazer alguma questão. Obrigado. Obrigada, Cássio. Bom, então, tentando complementar essa bela exposição do Cássio, que realmente já contorna esse artigo, esses artigos que falam no TCA, atinente a essa complementação, o artigo 109, então, ele refere justamente essa complementação, né, essa conversão da multa em outras atividades, seja serviço, seja melhoria, recuperação, ou até ações de educação ambiental. Então, a gente vê que esse artigo 109, nesse novo código, ele é novo, ele não veio do antigo em aprimoramento. Então, ele foi lançado, ele não menciona de forma taxativa os meios que podem se dar, ele simplesmente deixa em aberto como para a própria entidade, para o órgão ambiental, né, optar por quais seriam esses métodos, né, ou então em um decreto que vai regulamentar. Mas a gente também pode verificar que na legislação já em vigente, a gente já tem decretos que falam já sobre essa forma de serviços de prestação de taxativo, seja o decreto federal 6514 de 2008, no seu artigo 140,
seja o Decreto Estadual 55.374 de 2020, que também já faz essas exposições de melhorias atinentes à política estadual do meio ambiente, e também o Decreto 6514 de 2008, que ele também fala dessa questão do núcleo ambiental, o núcleo de conciliação ambiental, onde o infrator também pode se valer na parte da conciliação e trazer essas sugestões para que então seja pautada também como caráter mais pedagógico, né? Não em si só uma multa, o pagamento da multa com desconto. Isso em nada adianta para que ele entenda que aquilo era realmente incorreto, que estava se fazendo, ou que esteja uma melhoria para a sociedade visível, né? Quiçá, a gente pode também levar em consideração que esses métodos seriam como alternativo, trazendo também, assim como o colega Cássio mencionou, os Estados Unidos, também da Europa, a gente vê muito que eles já estão muito mais avançados nesses núcleos de métodos alternativos de resolução de conflitos atinentes ao meio ambiente, de trazer os órgãos e as pessoas envolvidas, seja privado ou público, para uma mesa redonda para resolver efetivamente essas questões ambientais de uma forma menos morosa e mais prática, né? Isso no intuito de resolução mesmo, de trazer efetividade para a própria sociedade e para todos verem que realmente foi cumprido um caráter pedagógico, não só a aplicação de multa e o pagamento com aquela finalidade específica, né? Então, eu vejo também que no artigo 142, que é essa questão do núcleo de conciliação ambiental aqui no Brasil também já está começando, né, a se espraiar. Então, assim, a gente vê evolução, mas ainda de forma muito embrionária, né? Então, essa questão pedagógica, eu acho que é bem importante esses termos de adesão, né, que a gente fala do cumprimento, seja também priorizando a questão de uma punição do infrator, isso também nas próprias, na jurisprudência a gente já consegue verificar, né? Então, sem mais delongas, vou seguir, então, passando a palavra para a doutora Nari, que pode fazer essa complementação, né, que vai entrar bem na matéria de educação ambiental também. Deixa eu apresentá-la, então. A doutora Nara Raquel Alves Gocke é advogada associada, diretora da GAI, mestre em Direito Ambiental pela UX, especialista em Direito Ambiental pela PUC, professora de cursos de extensão, pós-graduação. Com a palavra, doutora Nara. Kelly, querida, eu acho que uma questão de protocolo, nós incorremos numa falha gravíssima. Antes da tua fala, querida, ninguém te apresentou. Então, eu vou apresentar o teu currículo, que é maravilhoso e brilhante. Obrigada. A doutora Kelly Comim é advogada associada, diretora da nossa querida GAI, é doutoranda em Direito pela Universidade da Salamanca, na Espanha, é mestre em Ciências Jurídicas na Universidade Autônoma de Lisboa, Portugal, especialista em Direito. É bem grande aqui o negócio. Ambiental nacional e internacional, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É sócia no escritório Ramos e Comim Advogados Associados. Muito boa a tua exposição, Kelly e Cássio, também parabéns pela tua exposição, querido. Só para registrar, querida, acho que foi falha nossa no protocolo. Obrigada, Nara. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente, iniciando pelo meu agradecimento à comissão organizadora, na pessoa da minha querida amiga e sócia, doutora Fabiana Figueiró, que brilhantemente soube conduzir os trabalhos na elaboração dessa obra, que muito me gratifica fazer parte, a primeira obra da GAI, certamente é a primeira de muitas, tendo em vista aí o grande time, né, que faz parte dessa associação. A doutora Nelise e a doutora Kelly Barbosa, por nos fazerem parte hoje dessa noite fria, né, dedicarem do seu tempo para compartilhar conosco do seu conhecimento e da vivência delas aí na sua atividade profissional. Hoje, para nós, sem dúvida,
é um dia de festa, é dia de evento, é mais um webinar da nossa associação, né? Sempre nós vamos comemorar, são eventos quinzenais, né? Que a gente se encontra e vai ser sempre alegria para nós nos encontrarmos. Mas antes de mais nada, antes de adentrar o objeto do nosso estudo, né, eu também queria lembrar que hoje são dias e nós estamos em tempo de luto, tá? Então, antes de mais nada, apenas uma breve e minúscula reflexão, que nós estamos somando aí 518 mil óbitos decorrentes da Covid-19. Eu quero traçar um comparativo em relação à densidade populacional de 2 municípios que são muito importantes para a construção do direito ambiental nacional e provavelmente mundial. O primeiro deles é Caxias do Sul, que tem 517 mil habitantes, onde temos a nossa querida Universidade de Caxias do Sul, a UFS, com programa de pós-graduação em Direito Ambiental, onde muitos de nossos associados são egressos, e muitos aqui fazem os seus mestrados e seus doutorados, acho que até o Cássio, da NAUX, né, Cássio? Isso. E o outro município é o município de Florianópolis, que tem 510 mil habitantes, que eu destaco também o programa de pós-graduação da Universidade de Santa Catarina. Então, eu quero registrar as minhas mais profundas condolências aos familiares das vítimas e solidariedade ao povo brasileiro pela catastrófica forma como o governo brasileiro vem conduzindo a pandemia no nosso país. Sem mais rodeios, então, agradeço profundamente a forma como o nosso estudo, Kelly, Cássio, a gente conseguiu conduzir na elaboração desse nosso artigo, né, nos comentários ao Código de Meio Ambiente, no capítulo que trata sobre o termo de ajustamento de conduta. Esse assunto, para mim, me acompanha desde a graduação, foi o meu trabalho de dissertação, de graduação, com o meu orientador, o professor Paulo Regis, depois no pós-graduação na PUC, e me acompanha ao longo da minha atividade profissional já há 20 anos, né? Foram muitos ajustamentos de condutas já celebrados, e eu vejo como uma forma muito gratificante, assim, de resolver os problemas, né? Muitas vezes o empreendedor se via naquela, mas eu vou assinar isso aqui, eu não tenho culpa, eu não fiz, né? E a gente, às vezes, sinalizava, mas é o consenso, é a melhor maneira, e isso foi se construindo de uma maneira que foi um instrumento da política nacional que acabou se consolidando de uma maneira muito gratificante, eu acho, né? Eu acredito que isso foi melhorando gradativamente e hoje eu vejo que é um caminho que não tem volta aí, a formação aí de uma junta de conciliação e julgamento, assim, para ontem, né? Bom, mas o que tocou para mim foi os comentários do artigo 110. O que o artigo 110 do nosso Código Novo fala, então? Foi viabilizado que a penalidade de multa possa ser substituída pela execução de projetos e ações de educação ambiental, tá? E no mesmo artigo estão dispostas lá as condições para que esses projetos possam ser implementados, tá? Vou começar pela cereja do bolo. A cereja do bolo é que o autuado ele não seja reincidente, tá? Então, é um prêmio, né? É um prêmio. O bom moço poderá fazer uma ação de educação ambiental. Essa ação de educação ambiental, então, terá que ser na área afetada, o valor terá que ser equivalente, né?
e tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. Obviamente, esse projeto de educação ambiental, ele tem que estar em consonância com o Programa Estadual de Educação Ambiental. O fato disso estar impresso no novo código, no meu entendimento, é uma forma de valorizar esse relevante instrumento da política estadual e também da política nacional de meio ambiente, né? Como uma forma de ampliar para que a educação ambiental ela chegue a todos os níveis de atuação. Eu acho que a educação ambiental ela tem que não sair dos bancos acadêmicos, não é isso, dos bancos escolares, né? Ela tem que ocupar outras esferas, né? Nós temos que atingir outros níveis, nós temos que ampliar para poder executivo, poder legislativo, para órgãos decisórios, nós temos que abarcar muito mais setores. Esse é o fato, né? Então, acho que o fato de ter sido incorporado isso é para que, através do termo de ajustamento de conduta, a gente possa, sim, converter as multas em ações de educação ambiental e, pelo fato disso ser um instrumento, que se possa ampliar, né? Só que, com certeza, que isso tome proporções cada vez maiores. Um equívoco que constou nesse artigo da lei é que ali consta a autoridade coatora, tá? Foi um equívoco. Na realidade, o artigo deveria ter constado autoridade ambiental. Outra questão que nós destacamos também é que, em tempo, nós conseguimos mencionar o decreto que regulamenta o novo código, que é o decreto 55.374 de 2020, que ele traz algumas considerações procedimentais relacionadas ao termo de compromisso, né? E aqui nós destacamos a questão da renúncia do direito de recorrer. Então, especificamente ao artigo 110 do termo de ajustamento de conduta seria isso, tá? E aí, já passando então para o capítulo que trata da educação ambiental, não tenho muito a acrescentar, porque o novo código reitera integralmente o que já vinha disposto na Lei 11.520 de 2000, tá? Mas aí, para trazer aquela picância, né? Porque daí o debate vai ficar aqui no meu artigo que eu escrevi sozinha aqui, vou trazer o quê, né? Então, eu tenho que trazer tornar esse debate um pouco mais animado, né? O legislador alterou o artigo 3º, inciso 3º do artigo 3º do novo SEMA, que assegura como direito dos cidadãos o acesso à educação ambiental, atendendo à política nacional de meio ambiente. Para a gente não cair na retórica legislativa, porque a educação ambiental está na Constituição Federal, está na Política Nacional de Meio Ambiente, está na política... está em toda a legislação, né? Agora, o desafio que eu lanço aqui para os debatedores e para todos aqueles que estão acompanhando aqui o nosso webinar, como nós vamos ampliar a educação ambiental, como nós vamos simplificar a educação ambiental, como nós vamos qualificar a educação ambiental para que mais pessoas consigam entender o que nós estamos falando, porque nós que estudamos o direito ambiental ou as questões ambientais, nós temos notícias de que a próxima pandemia ela está relacionada à questão ambiental. Nós temos notícia que a próxima pandemia ela está ligada à questão climática. Nós temos notícias com base científica que ela está ligada à questão da água. Não só relacionada à quantidade da água, mas como a qualidade da água. Nós temos várias correntes científicas que dizem que a própria existência humana está em risco, que nós somos uma das espécies ameaçadas de extinção, que as futuras gerações, aquele artigo tão bonito
o artigo 225 da Constituição Federal, que nós comemoramos lá na Constituição Federal de 88, que nós pensávamos as futuras gerações. Eu pensava lá que deveriam ser os meus tataranetos, né? Alguém lá muito longe. E que hoje eu me deparo ouvindo estudos científicos, os relatos da ONU que dizem que a minha fase adulta, a minha velhice, ou a fase adulta da minha filha, ou o risco de não ter netos, que então isso está muito mais próximo do que a gente poderia imaginar, né? Então é isso que eu trago de picância para a nossa discussão. Como é que nós vamos tornar isso mais real em termos de educação? E aqui eu trago outra questão, porque eu advogo para empresas. Não que eu não queira advogar para ONGs, muito pelo contrário, porque eu vou trabalhar da mesma maneira. Porque a maneira como eu trabalho é da mesma forma. Eu vou trabalhar de acordo com a lei, porque a minha posição vai ser sempre a mesma, é atender à lei, é atender à legislação. Agora, nós temos que temos que enfrentar um outro problema que também está relacionado à educação. Hoje nós temos uma dificuldade de diálogo, ou a pessoa de extrema direita ou a pessoa de extrema esquerda. Então, nós não conseguimos mais nem conversar, nós não podemos ter ideias divergentes, e porque daí nós somos rivais. Doutora Nara, só se encaminhando um pouquinho para o fim, para a gente poder final. Sim, já estou finalizando, só quis trazer para o debate. Então, o que eu queria dizer? Traçar as distinções entre bois de boiada, né? Empresas sérias, comprometidas, de empresas aventureiras, empresas que possuem consultorias, empresas que trabalham de acordo com a legislação, empresas que não trabalham com a legislação, empresas, e aí já finalizando, Kelly, empresas que possuem programas que vão muito além de cláusulas contratuais, que possuem projetos que visam atender mercados e mercados internacionais, que têm exigências muito rigorosas. E aí, sim, para finalizar, e como sugestão também para que a gente consiga, talvez, atender o empresariado brasileiro que sofreu muito com a pandemia, que vem sofrendo com a pandemia e já visando uma possível reconstrução nacional. Que nesses termos de ajustamento de conduta agora, que estão sendo firmados, eu já tenho visto muita razoabilidade e proporcionalidade. Mas que muitas empresas tiveram muitas dificuldades em cumprir muitas condições dos seus licenciamentos ambientais, por conta de dificuldade de fornecedores, dificuldades financeiras, e eu acho que isso sim pode ser adequado através de cronogramas mais extensos. Acho que também valores podem ser mais modestos. Ações de educação ambiental, acho que podem ser também colocados para os próprios colaboradores, inclusive para a própria diretoria da empresa. Muitas vezes a própria diretoria tem dificuldade de entender as exigências das questões ambientais. O técnico explica, o órgão ambiental explica, e muitas vezes o próprio empreendedor não entende por que está sendo exigido aquilo. E aí, para finalizar, aqueles advogados, então, que estão na nossa audiência, aqueles advogados que nos acompanham nas redes, convido que se associem, como forma de que a gente possa trocar conhecimento, como forma de que a gente possa ser resistência, como forma de que a gente possa juntos somar esforços para trazer os anseios do setor empresarial para a construção de uma nova legislação que seja mais factível, que se torne real e que a gente consiga
tornar a proteção ambiental realmente mais efetiva. Era isso. Obrigada, então, a todos. Obrigada, Nara. Excelente, realmente é uma lástima ter que, né, passar a palavra, porque realmente esses assuntos que tu abordaste são de suma importância, e daria para fazer um evento só disso, né, Nara? Porque realmente é muito a ser debatido, é muito o procedimento que seja falho, seja necessário de aprimoramento, né? Então, tu falaste realmente é de suma importância, mas, né, vamos seguir o protocolo aqui para todo mundo, né? Faz parte, mas isso aí fica na pauta ainda, né, Nara? Sim, temos os debates. É verdade. Bom, então vamos seguindo. Eu vou passar de imediato, então, a palavra à doutora Annelise, que eu agradeço muito desde já pelo carinho, por ter aceitado o nosso convite. A doutora Annelise foi minha orientadora, eu fico muito feliz de poder novamente estar debatendo assuntos de direito ambiental de grande monta, como hoje vemos aqui. Então, sem mais delongas, vou passar a qualificação. A doutora Annelise Steigleder é promotora de justiça do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, é doutora já, então, pelo Planejamento Urbano Regional Procur, pela URGS, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Ambiental, de curso de especialização, Direito Urbanístico, Ambiental, da Fundação Escola Superior do Ministério Público, curso de especialização em Direito Ambiental na URGS, curso de especialização em Direito Público e Empresarial pela PUC-RS, Escola Superior de Magistratura do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Magistratura Federal, professora visitante Faculdade de DC. Com a palavra, doutora Annelise. Boa noite, pessoal. Fico muito honrada de estar aqui no evento da AGAI, muito contente de encontrar a Kelly, porque eu tenho muita admiração, né? Fico muito feliz de saber que ela continua firme estudando direito ambiental. Muito feliz também de estar aqui com a Fabiana Figueiró, que eu tenho também muita admiração pelo trabalho que ela vem realizando, um trabalho ético, sério, comprometido. Cumprimentar também a Nara, a Kelly Barbosa, o Cássio. Que bom que a gente pode ter esse espaço para discussão do Código Estadual do Meio Ambiente. E esse tema do termo de compromisso ambiental é um tema de extrema relevância, porque ele, como disse o doutor Cássio, ele se insere dentro de um contexto mais amplo, de uma mudança da percepção do papel da administração pública, ou seja, o próprio Estado, do sentido amplo, ele passa a se modificar a partir dos anos 2000, enfim, a gente começa a ter esquemas mais flexibilizados, onde o Estado ele parte de uma estrutura assim, mais autoritária, para uma outra condição um pouco mais flexível, um pouco mais aberta à construção de um diálogo com o administrado, né? Então, é uma tendência que se verifica no direito administrativo também de outros países, como Portugal, Espanha, essa ideia de superar uma visão de Estado assim extremamente de cima para baixo, né? Então, uma visão assim um pouco mais... não vou dizer de igualdade, porque a gente nunca vai ter uma situação de igualdade, mas uma situação que abra para um consenso, que abra para um diálogo, né? E isso é tão importante ser salientado que a gente verifica essa tendência, inclusive na seara penal. Recentemente, a mudança no Código de Processo Penal, né, o artigo 28A, inseriu a prática do acordo de não persecução penal, que é um instrumento que se insere dentro desse mesmo contexto. Ou seja, se a gente vai olhar para a tríplice responsabilização, que está lá no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, nós vamos encontrar na esfera civil, né, a possibilidade do termo de ajustamento de conduta, em que se busca a composição a respeito da forma através da qual o dano ambiental vai ser reparado, que também pode ser viabilizado pelos entes União, Estado, municípios, que também têm a legitimidade para isso, né? Temos agora, na esfera administrativa, né, desde 2008, pelo menos, quando o Decreto Federal 6514 também expressamente contemplou essa situação. Então, a possibilidade de, na esfera da responsabilização administrativa, se ter uma composição sobre a forma como se dará a regularização da atividade, a recuperação do dano ambiental, a própria destinação das multas,
e, recentemente, então, essa mudança no Código de Processo Penal, de tal forma que essa marca de uma consensualidade, de uma visão não adversarial de Estado, ela verdadeiramente impregna hoje essas estruturas de responsabilização. E isso é um ponto assim que é muito desafiador, porque, de um lado, nós temos a proteção do interesse público que nos é indisponível, né? Então, isso eu acho interessante da gente trazer para a discussão desse evento, né? Porque é uma questão que sempre me angustiou muito, né? Como vocês sabem, eu sou promotora de justiça e atuo na defesa comunitária desde 1997. Então, basicamente, o meu trabalho tem sido em torno da celebração de ajustamentos de conduta. Nossa atuação extrajudicial é realmente muito intensa, a gente procura realmente acertar os conflitos através de acordos, se deixa a judicialização para situações mais limites, onde não se tem uma abertura nenhuma para consenso, mas sempre me perseguiu essa preocupação de como lidar com o interesse público, né? Que é realmente a inquietação, porque os bens jurídicos são todos indisponíveis. E a gente sempre tem aquela preocupação assim, bom, mas o sujeito aqui praticou um dano ambiental, como é que eu vou reparar esse dano? O que eu vou exigir, sobretudo se esse dano não for reparável naquele local, porque a pessoa tem interesse em fazer um empreendimento ali, ou o dano é tão irreversível, enfim, que não tem como ser restaurado naquele local, precisaria compensar de outra forma, ou pagar uma indenização. Então, essas formas alternativas à restauração in situ sempre foram um problema, né, de como pensar, de como justificar. E eu queria, então, aproveitar essa oportunidade de destacar algumas questões procedimentais, porque eu acho que o processo administrativo ele é um espaço de proteção da sociedade contra os seus próprios riscos, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um procedimento de autuação administrativa, e esse procedimento ele precisa ser instruído, de tal forma que se tenha também uma clareza de qual é o dano ambiental que precisaria ser reparado. Então, o espaço em que vai ocorrer a firmatura do termo de compromisso ambiental, previsto no Código Estadual do Meio Ambiente, ele é um espaço procedimental, assim como também se dá o termo de ajustamento de conduta, lá no âmbito do nosso inquérito civil público, e assim como se dá o acordo de não persecução penal, que vai acontecer dentro de um inquérito policial. E vejam que, para que a gente possa firmar esse termo, qualquer um deles, qualquer um dos três, aqui é uma questão quase teórica que perpassa os instrumentos, é muito importante que a gente já tenha uma clareza a respeito da condição de lesividade, ou seja, no caso do ajustamento de conduta, né, o inquérito civil tem que estar instruído, eu tenho que já ter evidências a respeito da autoria, da materialidade, a magnitude do dano, porque se eu vou avançar com o meu investigado, o que ele vai fazer em termos de recuperação, eu preciso ter a clareza completa do que ele precisa elaborar. Então, olha, ele contaminou o solo porque ele tinha um posto de combustíveis. Muito bem, então ele vai fazer uma investigação confirmatória, ele vai fazer um projeto de recuperação de área degradada, que vai demandar um prazo de tantos meses. Eu tenho que ter esse passo a passo muito bem definido, né? E me parece que essa mesma preocupação ela vai permear esses outros instrumentos também, porque, no caso do termo de compromisso ambiental, é um instrumento que permite uma profunda flexibilização da responsabilidade administrativa, porque a multa administrativa pode ser reduzida em até 90%. Ou seja, se tem aqui um incentivo a uma forma consensuada de solução do dano, de regularização da atividade, e, em troca disso, a multa pode ser muito reduzida, né? Então, para que a autoridade ambiental possa chegar à conclusão de que esse termo de compromisso é viável, e, inclusive, para que possa ter parâmetros para decisão de quanto que essa multa seria reduzida, enfim, vai ser 50%, 60%, né? Quanto que vai ser reduzida? É muito importante que também já se tenha esse arcabouço
em relação à degradação muito claro, né? É preciso que se tenha as informações a respeito do que vai ser considerado na celebração desse termo de compromisso ambiental. E, para salientar isso, eu gostaria de trazer a relevância de nós alinharmos o Código Estadual do Meio Ambiente com o teor da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, que no seu artigo 26 também traz a figura do termo de compromisso, para, dentre outras situações, para a regularização, né? Ou seja, para a correção de irregularidades. Então, essa figura do termo de compromisso ela pode ser usada para mais variadas situações, por exemplo, até mesmo para uma sindicância lá de um servidor público, se pode usar o termo de compromisso para acertar a punição e acertar o que vai ser feito do caso desse servidor. Isso tem sido utilizado no contexto amplo do direito administrativo sancionador, né? Mas o que é importante salientar, e aí usando a LINDB e também o decreto que regulamenta a LINDB, é justamente a fundamentação técnica, ou seja, e não só a técnica, mas também a jurídica, ou seja, no curso desse procedimento, essa legislação ela aponta para a importância de se terem pareceres técnicos e jurídicos, onde os requisitos de viabilidade desses instrumentos vão ser aferidos. Então, a questão técnica, né? Que tipo de dano aconteceu, o que precisa ser feito, a questão jurídica, é reincidente, que tipo de histórico de degradação existe nessa atividade, porque, de fato, a gente tem todo tipo de infrator, né? A gente tem desde aquele que, pela única vez na vida, violou alguma licença, enfim, mas também tem aquele outro que tem um histórico de degradação, de não atendimento de requisitos do próprio licenciamento ambiental, em que o órgão ambiental reiteradamente solicita medidas corretivas e aquelas medidas tardam muito a acontecer. Então, me parece que essa é uma questão de fundo que a gente precisa perceber, ou seja, a importância procedimental de se ter esse olhar técnico, o olhar jurídico, e aqui o olhar jurídico é um olhar super importante, inclusive para eventual definição de garantias, porque mesmo que esse termo de compromisso ele vai resolver o conflito administrativo, mas ele é um título extrajudicial. Então, ele tem que ter condições lá na frente de ser executado. E é necessário que o órgão ambiental, através da sua procuradoria, consiga inserir nesse termo de compromisso os elementos necessários para a liquidez das obrigações que vão ser estabelecidas. E seria também muito importante que começassem a manejar com instrumentos de garantia, como, por exemplo, exigência de seguros, exigências de hipotecas. São ferramentas que muitas vezes não aparecem no âmbito do licenciamento, mas agora é um assunto que poderia muito bem ser contemplado, porque tem determinados tipos de degradação que demandam esforços intensos, né? Esse caso da remediação de área degradada e contaminada é uma possibilidade, né? Normalmente são obras que demandam um tempo de duração. O mesmo se dá também para empreendimentos minerários. Então, por exemplo, uma exigência de uma caução em favor do Estado para assegurar o cumprimento daquelas obrigações. Então, são aspectos que não estão expressamente mencionados no Código Estadual do Meio Ambiente, mas que poderiam ser utilizados com base nessa interpretação mais sistêmica da legislação, com apoio no decreto regulamentador da LINDB, porque são boas práticas que conseguem, lá adiante, assegurar para o Estado a efetiva reparação daquele dano que vai ser perpetrado, né? Eu vi aqui no chat dois comentários que eu queria aproveitar e mencionar, né? Aqui o doutor Alexandre Altman, a quem eu também parabenizo, publicou um livro belíssimo pela Universidade de Coimbra esses dias. Então, que bom poder encontrar o Alexandre aqui conosco. O Alexandre Burman também está aqui conosco, lembrando aqui a importância da diferenciação entre as responsabilidades. Então, que é mais ou menos o que eu comentei, né? Então, a responsabilidade administrativa é que vai estar sendo viabilizada aqui, equacionada pela via do termo de compromisso ambiental.
E a doutora Fabiana, ela pede que a gente comente um pouquinho com relação à regularização, ou seja, e essa é uma situação que em Porto Alegre já havia acontecer, né? Então, muitas vezes, um empreendedor não tem uma licença ambiental, nunca teve, e exerce lá uma atividade potencialmente poluidora. Então, ele tem passivos que precisam ser percebidos, né? Ele nunca conseguiu a licença, e aí a gente vai olhar para ele, ele não tem nada, ele nunca fez coisa nenhuma. Então, muitas vezes, esse termo de compromisso ambiental, ele vai quase que buscar uma auditoria dessa empresa, porque vai ter que correr atrás de tudo que está pendente, né? Então, muitas vezes são pendências, no caso de Porto Alegre, que é uma cidade onde eu trabalho, né? Pendências até urbanísticas, né? Então, o que é importante salientar? Que esse termo de compromisso na esfera administrativa, no âmbito de um licenciamento corretivo, ele vai investigar e vai olhar tudo que está inadequado, todos os custos que foram evitados, todos os problemas que não foram enfrentados adequadamente. Então, muitas vezes tem que resolver problema acústico, problemas de emissões sonoras, problemas de veículos de divulgação, a questão de um possível passivo no solo, porque vejam que numa situação como essa, como o órgão ambiental não licenciou aquela atividade, o próprio contexto do empreendimento muitas vezes desconhecido do poder público. O primeiro contato com a empresa foi o auto de infração. Então, nesses casos, o procedimento de firmatura do termo de compromisso, ele vai demandar muito essa instauração de um procedimento administrativo com vistas da regularização da atividade, onde todas essas pendências vão ser confrontadas com a legislação e se pode, então, celebrar um termo de compromisso para disciplinar a emissão da licença corretiva. E aí, então, as obrigações, elas vão ser obrigações que não que substituam a licença, mas elas vão dar a sustentação para aquela licença corretiva. Lá na frente, possivelmente, a licença corretiva vai abrigar boa parte das condições que foram avançadas naquele termo de compromisso. Aqui em Porto Alegre, nós vivimos muito essa situação, por exemplo, com os postos de combustíveis, porque lá em 2010, mais ou menos, antes, até 2005, os postos de combustíveis não eram licenciados ainda. Então, a maior parte deles não tinha licenciamento ambiental. Então, na época, a SMAS publicou um termo de referência de tudo que precisaria ser acolhido, enfim, deveria ter sido feito. Na época, enfim, várias questões precisavam ser feitas e muitos termos de compromisso foram assinados. Alguns até o Ministério Público participou, de certa maneira, porque como também tínhamos inquérito civil público, nós acompanhamos esse procedimento, porque, como, de certa forma, esses termos de compromisso eles vão ao encontro da regularização da atividade e da solução de danos ambientais, o desfecho do termo de compromisso muitas vezes vai conduzir até ao arquivamento do inquérito civil público, né? Então, algumas situações ali naqueles postos de combustíveis a gente trabalhou, né? E realmente, assim, é uma situação que é muito importante, é um espaço importante dentro da legislação que se criou e que vem sendo consolidado, porque o que a gente observa nesse trabalho, né? Que cada caso tem as suas peculiaridades. E realmente é muito difícil ter um padrão absolutamente único para todos, porque as dificuldades são muitas vezes individuais, os danos são diferenciados, as peculiaridades também. Então, essa possibilidade de um espaço de concertação na esfera administrativa contempla esse tipo de problemática, né? De poder se dar um olhar mais customizado para a situação daquele específico infrator, mas sempre com o cuidado de que todos os motivos determinantes daquela decisão administrativa sejam todos externados, né? Ou seja, por que se optou pela conversão num programa de educação ambiental, como salientou a Nara, né? E que programa é esse? Que impacto social ele vai ter? Quantas pessoas vão ser contempladas? Porque a gente tem que também cuidar para que não seja apenas
um discurso, né? Ele tem que chegar na ponta, ele tem que ter uma efetividade, as consequências daquelas decisões, elas têm que ser contempladas. Então, isso eu acho muito importante também, da gente ter essa clareza, sobretudo porque, também aproveitando aqui um pouquinho da fala da Nara, não é muito claro o que se quer com a educação ambiental atualmente, né? A ideia da educação ser transversal faz com que, às vezes, a educação não aconteça nunca, porque as pessoas não vão ter uma educação específica na sua grade curricular. Teoricamente, o assunto é transversal, mas pode ser que também não seja, né? E aí as pessoas ficam sem a educação ambiental, né? Como mostra o tema dos resíduos sólidos, que até hoje muita gente não sabe como separar o resíduo. Então, tem que abrir o olho com essa conversão de multa em serviços de educação ambiental, porque às vezes a pessoa propõe lá uma panfletagem de como separar o lixo, mas para quem isso vai ser destinado, qual é a coerência desse trabalho, com o que ele se conecta? Então, penso que essas possibilidades elas precisam ser conectadas com políticas públicas que o Estado tenha ou deseje desenvolver, para que se faça sentido, porque senão a gente acaba tendo ações episódicas, pontuais, assim, que surgem como uma mensagem momentânea, mas que não mudam a cultura. Então, são essas as minhas reflexões. Depois a gente ainda vai continuar debatendo, então eu queria agradecer muito essa oportunidade de novo, ficar com vocês, assim, é um prazer para mim. Muito obrigada, Kelly, pelo convite, fiquei bem feliz, também muito feliz de te rever aqui. Então, vamos em frente. Eu que agradeço. Eu que agradeço, doutora Annelise, muito obrigada. Bom, vou passar a palavra para o doutor Cássio, então, para apresentar a nossa próxima palestrante. Cássio, então, vou apresentar a doutora Kelly Souza Barbosa. Primeiramente, doutora Kelly, novamente, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes com a sua participação aqui também. Doutora Kelly Barbosa é assessora técnica jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, é doutoranda em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Direitos Coletivos e Cidadania pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em Direito Processual, Civil e Processo Cautelar pela UCAM, Instituto ProMinas, bacharel em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais. A palavra está contigo, doutora Kelly. Eu agradeço muito o convite, agradeço o Cássio, né, pela apresentação que fez. Obrigada, né? É uma síntese. Eu já queria registrar aqui também a doutora Annelise. Eu não te conhecia ainda, assim, numa palestra, a gente não tinha se visto. Nós publicamos, então, em conjunto ali com um livro em homenagem ao professor Ingo, então eu gostaria aqui de registrar também a minha honra de estar ali junto contigo na elaboração desse livro. Eu gostaria de agradecer a Fabiana pelo convite, né, fiquei muito honrada, e também pela secretaria em confiar, né, a minha apresentação aqui hoje, a Kelly Comim e a doutora Nara. Bom, eu vou passar mais a ideia do que é o município de Porto Alegre, né, o que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade está trabalhando quanto a isso. Só que eu queria fazer um adendo antes, começando do final para o início, né, fazendo uma inversão de ordem, sobre as palavras que a doutora Nara falou em relação à educação ambiental, né. Como nós aqui já discutimos, a doutora Annelise também colocou, é uma ideia muito ampla do que se entende por educação ambiental. Mas hoje, se eu pudesse registrar, assim, na secretaria, o que a gente faz, a ideia principal, eu acho que é a aproximação do poder público com o administrado. E hoje, o que mais se vê, essa possibilidade de administração, é justamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, é a utilização das redes sociais, dos recursos tecnológicos para aproximar. A Secretaria, então, de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade vem sendo cada vez mais atuante nas redes sociais, seja pelo Instagram, seja Facebook, e no YouTube tem um canal, e convido a todos, quem tiver interesse em acessar, existe ali vídeos, né, playlists, Descompliques Mamos, que vai explicar justamente de alguns serviços que dentro da Secretaria se faz, para deixar mais claro qual que é a atividade que se faz ali, como que o requerente pode chegar. Tem também sessões do comando Conselho de Meio Ambiente, que
transmitida ao vivo e depois ficam também arquivadas ali para quem quiser acessar depois, e das sessões do CMDEUA. Então, essa proximidade, eu acredito que já é um fator de educação ambiental muito promissor. Mas, tirando esse lado, agora retornando à questão do termo de compromisso ambiental, eu li, né, o livro, vi os comentários, e eu fico feliz em dizer que a legislação do município de Porto Alegre, em muito, está alinhada. Tem até alguns pontos que eu gostaria de registrar com mais atenção. No município de Porto Alegre, existe uma lei específica só quando se trata de supressão, poda e transplante incorreto, né? Seja por falta de licenciamento, seja porque foi feito de uma forma errada. E nessa lei complementar 757 de 2015, ela estabelece um capítulo próprio sobre termo de compromisso ambiental que está no ação fiscal, que o mais correto seria a ação de fiscalização. As outras possibilidades de danos ambientais, não existe uma lei específica hoje que trata, mas acontece muito, como a doutora Annelise falou, de às vezes o objeto já ser ali investigado em inquérito civil e o município é chamado ali para colaborar e se firma, então, um ajustamento de conduta junto com o Ministério Público, e ali se persegue, então, a reparação do dano ambiental. Quando se fala em vegetação, como a gente já tem essa legislação específica, e quando não é uma supressão ou uma poda extremamente grave, normalmente nós fazemos ali mesmo na seara administrativa, porque, como já foi dito aqui, o caráter pedagógico ele é muito importante, mas principalmente para nós, a busca, então, para manter o direito ambiental ecologicamente equilibrado e transgeracional, como a Nara já aqui colocou a importância quando se pensa em mudanças climáticas, a busca pela proteção do direito difuso e coletivo do meio ambiente é a nossa premissa ainda maior. Não só o caráter pedagógico, mas justamente a reparação desse dano. Nós sabemos, assim, que nunca se retornará ao status quo do que foi aquela árvore naquele período, mas pelo menos tentar minorar aquela situação que foi, então, prejudicada pela conduta do infrator. Eu queria aqui registrar, então, se vocês me permitirem, eu vou por cada artigo e cada parágrafo, e eu vou mencionando o que tem de semelhante na nossa legislação municipal. Eu queria também dizer que, além da Lei Complementar 757, ano passado, também foi publicada a Instrução Normativa 032, que vem justamente regulamentar como que se vai fazer o termo de compromisso ambiental vegetal, que a gente coloca, assim, esse plus, para ficar claro que é para regulamentar essa lei complementar, para firmaturas de TCA, então, as dúvidas, né, que possam surgir, ou para deixar o procedimento mais claro, estão todas constantes naquela instrução normativa. A instrução normativa, ela pode ser acessada no próprio site da Secretaria, está ali bem publicizada, no caso, né, para todos terem acesso. Então, o artigo 108, então, é justamente o caput, uma coisa que eu acho que tem uma propriedade técnica na nossa Lei Complementar 757, que fala de reparação voluntária do dano ambiental. Não é bem voluntária, assim. Muitas vezes o infrator ele é notificado pela secretaria e aí sim ele vai tomar ciência daquela situação de que ele pode, então, firmar um termo de compromisso ambiental. Eu sempre vou falar aqui nessa esfera de entendimento de dano ambiental vegetal, tá? Justamente porque nos outros é o mais comum, é o mais corriqueiro na secretaria, é qual a gente tem uma legislação específica e que nós podemos se aproximar mais, até porque eu vi que tem uma portaria do SEMA, 73, de 2013, que também fizeram específica para termo de compromisso ambiental vegetal, né? Quando é um dano a um bem vegetal. Então, retomando, na Lei 757 de 2015, né, ela vai falar de reparação voluntária. Então, aqui é um dado, né, que eu já coloco aqui a minha crítica, porque não acho que seja propriamente o mais correto. E está bem semelhante ao que está no caput do 108. Então, outro detalhe que eu queria registrar, né, porque que quando nós vamos fazer esse termo junto com o Ministério Público, não chamamos normalmente de termo de compromisso ambiental, mas o termo de ajustamento de conduta, porque o termo de compromisso ambiental é específico por órgãos do CISNAMA, e ali se encontra, então, a Secretaria de Meio Ambiente, por ser um órgão, né,
de esfera local. Então, no parágrafo 1º, se vocês me permitem, eu achei interessante quando no final ele fala da obrigatoriedade de penalidade em caso de descumprimento. Isso já é algo que nos nossos termos de compromisso ambiental já existe, uma cláusula penal. Em caso de descumprimento, vai ter, aí na instrução normativa ficou estabelecido 20% do valor total do que seria a reparação, né? Sempre considerando que a Lei 757, ela já estabelece que para cada muda equivale a 20 UFMs. Então, a partir disso, se teria que reparar 5 mudas e não reparou, a cláusula penal vai ser justamente 20% do valor das 5 mudas convertidas em unidades financeiras municipais, em apertada síntese. E quando fala aqui, no parágrafo 1º, que além da penalidade pelo descumprimento do TCA, tem que ter também o pagamento integral da multa decorrente da infração, eu achei curioso, porque quando a gente vai falar em ter o pagamento integral da multa decorrente da infração, você já tem que ter uma decisão administrativa para isso. Antes disso, que se tenha o auto de infração em que vai dimensionar numa primeira visão, mas a apuração dessa multa administrativa vai ser depois na instrução do processo até culminar na primeira decisão da primeira instância. E o alerta é que, na Secretaria de Meio Ambiente, nós oportunizamos, e até a lei, ela possibilita isso, que em vários momentos do processo da instrução, o autuado ele possa, então, firmar o termo de compromisso ambiental. Por quê? Ao firmar o termo de compromisso ambiental e efetivamente cumpri-lo, isso pode servir de atenuante. E como nós vimos também aqui falando, na lei estadual aqui tem a possibilidade de diminuir em até 90% a multa simples, na lei complementar 757 é até 40%. Então, falar em colocar o pagamento integral da multa decorrente da infração é um pouco problemático por conta disso, porque ela pode ser firmada antes da decisão de primeira instância, o processo fica suspenso enquanto é o cumprimento, depois retornar, e ali ser utilizado, então, como um fator de atenuante para a decisão administrativa. Outro ponto também é, após a decisão de primeira instância, em fase recursal, novamente se é notificado o autuado para, no mesmo ato em que ele é notificado a decisão de primeira instância, é também possibilitado a ele afirmar um termo de compromisso ambiental. E a gente sempre registra, né, essa diferenciação para o autuado, que uma coisa é a multa administrativa, outra coisa é a reparação do dano ambiental, elas não se confundem, são obrigações diferentes. E buscar essa reparação do dano via administrativa é fundamental para nós, porque se não conseguirmos durante o processo administrativo, vamos ter que compelir via judiciário. E é muito custoso para o poder público mesmo, e de repente até pelo fator de quantidade, a gente movimentar todo o poder judiciário para compelir a plantar uma muda, por exemplo. Então, para nós, sempre o mais importante é a gente conseguir essa composição ambiental, se assim eu posso dizer, na esfera administrativa. E apenas depois de várias tentativas, aí sim, nós encaminhamos, né, para possível ajuizamento da ação ou inscrição em dívida ativa. E já aproveitando o gancho aqui de uma observação que o Cássio fez em relação à dificuldade de se cobrar as multas administrativas, né, o grande ponto é que depois de um certo... dependendo da penalidade, né, vamos dizer assim, o valor ele é ínfimo, né, vamos dizer 2 UFMs, uma UFM está R$ 4,20 mais ou menos, R$ 4,20. E a pessoa, para a gente mandar para o lançamento, inscrição em dívida ativa, o valor é tão diminuto que nem isso faz, então nem dá para a gente fazer, então, a cobrança direta. E é uma multa que se perde, então, é uma dificuldade muito real isso, até pelo valor das penalidades. Então, o mais importante de tudo aqui, nessa minha fala, é justamente essa busca pela reparação do dano ambiental. Mais do que a conduta infracional, pela multa administrativa, é a reparação do dano, visto que é um direito coletivo, transindividual, e que é para o bem das presentes gerações e das futuras, né? O caráter transgeracional do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele cada vez é mais forte, né? Não só nos debates, mas também
ele se torna mais sensitivo, as pessoas conseguem sentir mais essas mudanças bruscas e cada vez o debate fica mais alarmante. Então, esse é um grande ponto que eu gostaria de registrar. Eu gostaria de mencionar também, que eu vi que vocês mencionaram, a portaria conjunta da FEPAM com o SEMA. E nessa portaria, a 8 de 2018, ela é mais detalhada sobre como que se estabelece o termo de compromisso ambiental, todo o procedimento. E aqui veio uma dúvida minha, na verdade, eu que vou colocar uma dose de tempero na conversa. Porque no artigo 12, fica bem claro, pelo menos para mim, que não fica vedada a possibilidade de recurso. E no decreto estadual que regulamenta, está falando que fica vedado o recurso. Claro, essa portaria conjunta ela é anterior, provavelmente ela vai ser, então, atualizada, mas eu acho problemático essa vedação ao recurso, justamente porque quando se consegue, né, essa reparação do dano, ela pode ser observada num grau recursal, até para diminuir a pena que foi primeiramente aplicada, né? É uma forma ainda de incentivar ainda mais a busca pelo termo e pelo cumprimento dele, porque justamente não adianta só firmar o termo e não se ter o devido acompanhamento. Hoje na secretaria nós não temos um núcleo, um comitê de conciliação ou mediação, né, para fazer esse tipo de instrumento. Dentro da própria instrução do processo, as pessoas que são responsáveis, então, pelo julgamento em primeira instância e depois segunda instância, o secretário, é que vão ali deliberar se vai ser feito o termo de compromisso ambiental ou não. Mas uma diretriz muito forte da secretaria atualmente é buscar o máximo possível firmar esse termo de compromisso. Então, sempre de forma reiterada, em todos os momentos que são possíveis dentro do processo, se notifica, então, ao autuado para que ele venha responder se ele quer ou não firmar o termo de compromisso ambiental. Outro ponto, justamente, que a gente já conversou, da redução do valor da multa, né? Por isso que eu acho que o fator recursal aqui é algo a se pensar, e que nós já temos, então, essa multa pecuniária estabelecida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Essa questão das penalidades de multas aplicadas a infratores não reincidentes, isso também é bem problemático, porque esses programas e ações, eles têm que já estar previamente estabelecidos. E isso, às vezes, é muito dificultoso. Por que que, então, já firmar o TCA hoje está sendo uma excelente estratégia, eu falo, dentro da secretaria? Porque, como o Cássio já tinha mencionado, todo valor, quando não se é plantio, também se busca principalmente o plantio, mas na área, por exemplo, foi na frente da minha casa, na calçada, não se tem como plantar ali 1 ou 2 mudas, né? Então, se converte em pecúnia aquele valor das mudas. Quando não é possível, então, esse plantio e tem essa conversão, o valor, ele é encaminhado diretamente para o fundo, emitido um boleto bancário e o valor vai para o fundo de meio ambiente. Então, é uma forma, então, como tem os vínculos do Fundo Meio Ambiente, e justamente é para a promoção do meio ambiente, da questão dos espécimes vegetais, da proteção ou do plantio, a ideia de reparação do dano ela ainda está salvaguardada, mesmo quando há conversão em pecúnia. Por enquanto, é isso que eu gostaria de dizer. Eu acho que eu fico aberta aos debates, se vocês quiserem, depois a gente pode ir se aprimorando cada vez mais. É muito interessante mesmo, achei todas as observações, e eu fico justamente com essa minha preocupação do momento em que a lei estadual ele estabelece para a possibilidade de firmatura do TCA. Eu acho que quando se fala em colocar já o valor da multa, né, que seria, então, decidida apenas depois da decisão de primeira instância, isso impossibilita, então, dela ser justamente firmado antes para que seja um atenuante. Muito obrigada. Obrigada, Kelly. Excelente exposição. Até tu acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer na sequência, né? Mas vamos abrir, então, os debates. Vamos ver as perguntas que a gente já tem ali elencado. Eu gostaria de parabenizar a doutora Denise e a doutora Kelly pelas exposições, muito boas contribuições.
Não sei se tem já alguma pergunta aí que tu colocou, Kelly, mas Eu se tu vou quiser fazer ir a minha. Antes de ler, eu vou fazer a minha, né? Bom, eu vi Tá aquele bom, já tem fila, já tá. teve fila. Aquele elencou ali essa questão do núcleo de conciliação ambiental, né? Justamente essa pergunta eu ia deixar em aberto, tanto para a Kelly quanto para a doutora Annelise, com relação ao que hoje você já tem visto com relação a esse aprimoramento, tanto no âmbito do Ministério Público quanto no âmbito administrativo. Porque justamente eu já estou ouvindo falar muito desse núcleo, implementação, possibilidades, mas tudo muito embrionário. Essa é a minha primeira pergunta. Se eu puder responder, é porque eu vi que o doutor Alexandre, que também mencionou o decreto 20.001 de 2018, que fala, então, dessa possibilidade do comitê gestor do COGERCAM. Atualmente, ele não está constituído, então, por isso que eu falei que não existe um comitê, mas o termo não está inviabilizado pela ausência disso. Da mesma forma como eu reitero, né, quando ainda não foi feita a decisão de primeira instância, a comissão judicante, que é a autoridade competente para fazer essa decisão em primeira instância, ela analisa, sempre com o auxílio da Procuradoria Setorial, e quando for em segunda instância, vai ser ali analisado pelo secretário, da mesma forma, com o acompanhamento da Procuradoria Setorial, e quando tem o plantio, a equipe técnica da secretaria faz ali o acompanhamento para ver se foi feito da forma adequada, tem os prazos, tem um cronograma já específico ali na própria elaboração do termo. Obrigada, doutora Kelly. Doutora Annelise, quer fazer algum comentário? Eu queria parabenizar a Kelly Barbosa pela fala dela, assim, muito pertinente, assim, e questões muito ao mesmo tempo práticas e ao mesmo tempo profundas, porque essa questão do momento da firmatura do termo de compromisso, ou seja, a necessidade de haver uma decisão administrativa que reconheça a prática do ilícito, que chancele o auto de infração. Isso é um aspecto assim que realmente é muito importante se ter essa clareza, porque é o ponto de partida para poder saber o que vai ser reduzido, afinal de contas. Então, eu queria destacar, assim, que bom, Kelly, que tu colocaste isso. Acho que é bem oportuno mesmo que haja uma definição clara a respeito dessa temática. E com relação à pergunta da Kelly Comim, em relação aos núcleos de conciliação, no Ministério Público, nós já tivemos, nas gestões anteriores, do NUCAM, que é um núcleo de conciliação ambiental, mas como é uma estrutura que ela dependia de uma designação por parte do Procurador-Geral de Justiça, não é um cargo específico em que as pessoas sejam classificadas, não tem assim essa permanência, né? Então, atualmente mudou o Procurador-Geral, ainda não foi designado o colega que vai continuar à frente do NUCAM, que é esse núcleo de conflitos ambientais. Mas o que a gente tem no Ministério Público, que é muito bacana, e isso permaneceu, é o MEDIAR, que é conduzido pelo Procurador de Justiça Paulo Valério Dalpai Moraes, que é um serviço quase de assessoramento para os colegas, porque muitas vezes tem um promotor com conflitos de defesa comunitária, assim, ali, e os assuntos mais variáveis que você pode imaginar. Para você ter uma ideia, a Arena do Grêmio, que foi um caso assim, bem importante aqui para Porto Alegre, nós nos socorremos desse colega, então, através do MEDIAR, para que pudesse nos ajudar a compor o acordo judicial, né? a formatar o acordo judicial que envolveu o município de Porto Alegre, a OAS, o próprio Grêmio. Então, se tem essa estrutura, porque realmente, se a gente vai partir para uma concepção de um Ministério Público apto a algum tipo de negociação, isso requer uma formação que nem sempre a gente tem, né? A gente não traz isso assim, naturalmente, só porque entrou no Ministério Público, passou no concurso. Isso demanda uma inteligência emocional, uma condição de comunicação, uma complexidade que, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade. Então, esse é um aspecto que é interessante de ser salientado, né? Porque a gente não está diante de uma situação automatizada em que a pessoa apresenta o projeto e magicamente vai ter uma redução. Depende muito do que vai constar, como é que aquilo vai funcionar, né? Então,
Então, assim, realmente, a existência de um núcleo de conciliação, como a AGU está montando, já montou, seria bárbaro, né? Seria muito interessante mesmo. A AGU, inclusive, montou núcleos de mediação, de conciliação, eles já vêm trabalhando com isso há alguns anos, e eles têm, assim, bem a ideia da justiça multiportas, e estão se qualificando para isso. E me parece que é o caminho para as outras instituições. A gente precisa muito nos alinhar realmente a essa tendência. Muito obrigada, doutora Annelise. Realmente, essa questão do tribunal multiportas, eu vi e verifiquei que eles estão bem seguindo aquela teoria do autor Vará, que eles falam de muitos mecanismos para essa resolução. Então, acredito que para frente é o futuro isso aí, até mesmo para a celeridade, né? A rapidez, porque não só para os danos ambientais mais simples, aos mais complexos, né? Então, é bem isso aí, excelente. E vamos lá, mais alguma pergunta? Eu vi que a Fabiana colocou ali, ó. Gostaria de saber se a SMUR tem mecanismos para acompanhamento do cumprimento do TCA, vistorias, por exemplo. Acho que foi mais direcionada à doutora Kelly. Pois, sim. Quando é pagamento, né, o recibo é entregue, ali a gente já consegue verificar e é dado um termo de quitação. Isso também é algo que foi estabelecido esse ano como uma prioridade até para a segurança do requerente, né, de que ele realmente cumpriu com aquela obrigação. E quando é plantio, tem também uma programação, um cronograma, a pessoa, ela apresenta, às vezes ela contrata um engenheiro, né, um biólogo, considerando as diretrizes dadas pela secretaria, isso é muito importante de ser mencionado, e sim, aí são feitas as vistorias periódicas conforme está estabelecido ali no termo, após o período de cumprimento e de análise também, se a muda foi pega ou não, é dado o termo de quitação. E aí o processo ali retoma o seu curso, então se ele estava suspenso, aí vai então para a decisão de primeira instância, isso é considerado, tomando da decisão, ou vai em grau de recurso, né, ali também vai ser considerada aquela situação. Certo? Ótimo. Perfeito. Não sei se os colegas também têm mais alguma questão para colocar. Acho que já, então, daí direcionamos para o final. Eu tenho uma pergunta, então. Aproveitamos esse último minutinho. Em relação aos fundos de meio ambiente, eu tenho uma percepção em relação a essa questão da inclusão da educação ambiental, assim como uma forma de facilitar que possa se viabilizar mais a educação ambiental, que isso possa ser feito mais facilmente, né? Eu tenho de vários lugares informação da dificuldade de se aprovar projetos para se retirar esses valores dos fundos de meio ambiente. Não sei se as doutoras têm conhecimento acerca dessas informações. Não, eu não tenho como te afirmar se é a dificuldade ou não nisso, porque depende muito do projeto, depende como ele foi protocolado, qual que é a natureza dele, então não dá para te falar assim se tem essa dificuldade ou não. Mas, assim, a gestão do fundo, ele é sempre feito com muita responsabilidade, com muita clareza das diretrizes do que o fundo do meio ambiente ele se propõe para o que ele precisa. Então, é algo que a gente sempre toma muito cuidado ali na secretaria, até para atender o fim que ele se propõe. Perfeito. Bom, então, antes de passar a palavra para a doutora Fabiana, então, fazer uma finalização, quero agradecer muito aos colegas, primeiramente a Nara e o Cássio, por ter feito esse artigo do comentário ao Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul comigo. Acho que foi exponencial o debate, foi inenarrável esse convívio entre nós, acho que fechou muito a gente poder esclarecer muitas coisas e até mesmo botar mais dúvidas, né, em conformidade que a gente ia lendo, a gente acabava resolvendo um lado e questionando, né, então, advogados escrevendo é assim, né, cada vez mais a gente pensa junto de uma forma produtiva, e quero agradecer muito a presença da doutora Kelly, então, por ter aberto um espaço na agenda, né,
ainda que na correria, ter participado aqui conosco, esclareceu muitas dúvidas, foi excelente a exposição. A doutora Nelise, então, também, que agradeço muito por também ter aberto a sua agenda, sei que está uma correria agora, a nossa nova doutora, né? Então, agradeço muito a presença de todos, também associados, a diretoria da AGAI, e passo então agora a palavra à doutora Fabiana Figueiron, nossa presidente. Fiz questão aqui só de dar um tchau para todos, agradecer, reforçar as palavras da Kelly nesse encerramento, e agradecer muito especialmente a presença da doutora Kelly e da doutora Annelise no nosso evento, na nossa discussão. Doutora Kelly, eu gosto sempre de comentar, é uma servidora pública que atende os advogados, eu já passei por essa experiência com ela, atende os advogados de uma forma primorosa, que é muito importante, né, para o nosso trabalho, quando nós fazemos contato com os órgãos públicos, receber um retorno, receber uma atenção, entender um pouco melhor alguns procedimentos, às vezes um simples acesso a um processo administrativo, que pode parecer uma coisa relativamente simples, se torna morosa e complicada, e pode muitas vezes aí acabar fazendo com que a gente não consiga atender um prazo da melhor forma, ou entender uma questão de forma adequada para melhor assessorar os clientes. Então, fica aqui no meu registro a respeito dessa característica da Kelly. E a doutora Annelise, né, não precisamos nem aqui fazer comentários e apresentações, é realmente uma referência nacional, muito nos orgulha, doutora Annelise, ter a sua presença hoje, sabemos do seu carinho com a GAI, com os nossos associados e diretores, e sinta-se sempre muito em casa, né? Foi um prazer estar com a Suzane entregando pessoalmente uma edição do livro para a doutora. Muito obrigada mesmo pela presença, espero que tenha sido divertido, tenha sido interessante para vocês estar aqui conosco hoje. Esse evento vai ficar gravado, então estará disponível na página da GAI do Facebook e também no YouTube. Mais uma vez, muito obrigada, queridas Kelly Comim, Cássio Arendt, Nara Gex, é sempre uma satisfação aqui ter esse momento com os associados, né? É a hora que a gente se encontra na correria do dia a dia para conversar um pouquinho antes do evento, depois trocar mensagens ali pelo WhatsApp. Muitíssimo obrigada, se cuidem, que possamos, quem sabe, em breve estarmos fazendo um evento presencial todos reunidos. Uma boa noite. Com certeza.